E aí, gente, tudo tranquilo? Hoje vamos recapitular o modelo de Bohr, que foi um modelo que trabalhou com as camadas, também conhecidas como níveis de energia. De acordo com ele, o átomo era formado por no máximo 7 camadas. E essas camadas, cada uma era representada por um número. Então, nós temos aqui a camada K, que é representada pelo número 1, ou nível de energia 1, a camada L, o nível de energia 2, a M, nível de energia 3, a N, nível de energia 4, a O, nível de energia 5, a P, nível de energia 6 e a Q, nível de energia 7. A camada K é a camada mais próxima do núcleo, já a camada Q é a camada mais distante do núcleo. Bohr também trabalhou com as subcamadas, também conhecidas como subníveis de energia. Nós temos aqui 4 subcamadas, S, P, D, F, que a gente decora assim, sopa de feijão, porque tem que ser nessa ordem. Cada subcamada cabe no máximo uma quantidade determinada de elétrons. A subcamada S cabe no máximo 2 elétrons. A subcamada P cabe no máximo 6 elétrons. A subcamada D cabe no máximo 10 elétrons. E a subcamada F cabe no máximo 14 elétrons. Então, se você quiser colocar 3 elétrons aqui na subcamada S, não pode, porque ela só cabe no máximo 2. Se você quiser colocar 7 elétrons aqui na subcamada P, não cabe, porque ela só suporta no máximo 6 elétrons, e assim por diante. Então, aqui é a quantidade máxima de elétrons que cada subcamada vai suportar, ok? Linus Pauling organizou as camadas e subcamadas em um diagrama, e a partir desse diagrama, ele fez a ordem crescente de energia, que é essa ordem aqui. Nós vamos seguir essa ordem rigorosamente para a gente poder fazer a distribuição eletrônica, ou seja, para que a gente possa distribuir os elétrons. Vamos ao primeiro exemplo de distribuição eletrônica. O iodo, o número atômico dele é 53. O que é número atômico? Número atômico é o número de prótons, que num átomo neutro é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 53 prótons, ele também tem 53 elétrons. Nós vamos usar essa ordem crescente de energia para distribuir esses 53 elétrons. Então, a gente começa aqui, 1s2, 2s2, 2p6, e a gente vai somando só o númerozinho de cima, porque esse númerozinho pequenininho em cima, ele representa o número de elétrons. Nós vamos somando até chegar em 53. Quando a gente chega aqui no 4d10, dá 48. Se a gente colocar 5p6, aí vai passar, vai dar 54, e a gente só quer 53. Então, quando a gente chega aqui no 5p6, em vez de colocar 5p6, a gente coloca 5p5. A gente diminui um pouquinho aqui, para fechar nos 53 elétrons. Então, a gente vai somando os numerozinhos pequenos até chegar no 53. Esse número grande que eu circulei, ele representa as camadas. Então, o número 1 representa a camada K. O número 2, a camada L. O número 3 representa a camada M. O número 4, a N. O número 5, a O. Professora, como assim? Volta lá para cima. As camadas, elas são representadas por números. Então, isso está obedecendo o que eu falei bem no início, com relação às camadas, que cada camada tinha um número. Esse número grande representa o número da camada. Já o número pequeno representa o número de elétrons, que a gente somando tudo
tem que dar os 53. E aí, a última camada é a camada O. Quantos elétrons tem na camada O? Tem 2 mais 5. São 7 elétrons na última camada. Se nós temos 7 elétrons na última camada, a família é 7A, porque o número precisa ser o mesmo. Então, se são 7 elétrons na última camada, família 7A. E a gente está trabalhando com as famílias A. Professora, eu ainda não entendi o significado desses números. Para você que ainda não entendeu, então vamos lá. Se eu tenho aqui 2S2, esse número grande representa a camada. Qual é a camada dele? 2. Camada 2 é a camada L. Então, a camada dele é a camada L. Já esse S aqui é a subcamada. Subcamada. E esse doisinho pequenininho aqui em cima é o número de elétrons. Então, o número grandão representa a camada, que no caso desse número aqui é a camada L. A letrinha é a subcamada e o númerozinho lá em cima, númerozinho pequenininho, é o número de elétrons. No caso da distribuição eletrônica, nós vamos somando o númerozinho pequenininho lá de cima. E agora vamos ver se você realmente compreendeu. Nós temos aqui o fósforo, o número atômico dele é 15. O número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, ele tem 15 elétrons. Nós vamos usar essa ordem crescente para distribuir esses 15 elétrons. 1s2, aqui você tem 2 elétrons. 2s2, aqui você já tem 4. 2p6, aqui você já tem 10. 3s2, aqui você já tem 12, tá pertinho do 15. Depois do 3s2 vem o 3p6, mas eu não posso colocar 3p6, porque se eu colocar 3p6 vai passar de 15. Qual é o número que eu vou colocar aqui? Já tem 12. Para chegar em 15 falta apenas 3. Então, só no finalzinho é que eu vou diminuir. Então, em vez de eu colocar 3p6, eu coloquei 3p3, para poder chegar no 15. E aí, o número grandão é a camada. O número 1 representa a camada K. O número 2 representa a camada L. O número 3 representa a camada M. Professora, eu ainda não estou entendendo esses números grandes aqui. É só você voltar para cá. Cada camada é representada por um número. Qual é a última camada? Professora, que história é essa de última camada? Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Se essa é a terceira, no caso, ela é a última camada do fósforo. A última camada é essa. São quantos elétrons que você tem aqui em cima? 3 mais 2. Então, você tem na última camada 5 elétrons na última camada, que é a chamada camada de valência, última camada. Se nós temos 5 elétrons na última camada, qual é a família? Também é família 5, só que agora é 5A. Nós estamos trabalhando com as famílias A.